Vamos começar e vamos ver se isso é mesmo verdade. Em entrevista à Rádio Itatiaia, Lula desafiou o Bolsonaro, dizendo que a presidência só se perde por incompetência, referindo-se à sua vitória enquanto oposição. Aos 78 anos, Lula considera prematuro discutir reeleição em 2026, mas não descarta a possibilidade, se for necessário, lutar contra o fascismo. Ele também se posicionou contra a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro, enfatizando a busca por foragidos na Argentina. Mônica Rosenberg, quero começar contigo essa rodada. Presidente Lula falando em incompetência. Aquele que está na máquina, com a presidência na mão, não ser reeleito é uma incompetência. E, claro, atribuindo isso ao Bolsonaro. Por que que ele está, nesta semana em especial, ressuscitando o Bolsonaro, ressuscitando o bolsonarismo, falando muito sobre esse assunto, sobre eleições, as eleições que passaram, as eleições que virão? O que é que está por trás disso, Mônica Rosenberg? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Koba. Boa tarde, meus colegas de mesa. Ricardo, um prazer estar com você no seu aniversário. Hoje, que é o último dia da sua participação antes das eleições. Te desejo boa sorte. Obrigado. E, bem, o que está por trás disso tudo é muito simples. Medo, muito medo, porque Lula tem a sua popularidade em queda, em franca queda, e ele percebeu que se não houver Bolsonaro ameaçando do outro lado, o eleitor não vota nele, não acredita mais nele. Inclusive, o eleitor lulista, petista, está decepcionado porque ele não cumpriu as suas promessas básicas de campanha, não encheu o executivo de mulheres, não cuidou das pautas que ele prometeu cuidar e não tem picanha na mesa de todos os brasileiros. Então, inclusive, quem era Lula, hoje está pensando em procurar outro caminho. E aí, só a ameaça de um Bolsonaro forte é que pode fazer essas pessoas voltarem a essa conversa aí de para combater o fascismo. Vamos lembrar, não existem só esses dois polos, existem vários bons nomes e é nisso que a gente tem que focar nas próximas eleições. Agora, Ricardo Rous, se é uma incompetência aquele que tem a máquina na mão não conseguiu uma reeleição, em um ano de eleições municipais a gente precisa se lembrar de governos petistas aqui também, né? Porque o Haddad com a máquina não foi reeleito. A Marta, convidada agora de volta que foi para o PT, também não foi reeleita. E aí, como é que fica esta questão quando comparamos a presidência da República com as eleições municipais e os seus correligionários que não conseguiram se reeleger com a máquina na mão? Boa tarde, Nelson. Boa tarde aos meus colegas aqui. Um prazer imenso passar aqui a data do meu aniversário junto com toda a audiência da PAN e com meus amigos aqui todos. Nelson, você foi brilhante nessa fala. O presidente Lula, olha, é impressionante como ele age de forma maquiavélica para falar das eleições de 2026 e depois falar que é muito cedo para trazer 26, ele já chamando o adversário, já brigando, aí, cutucando o Bolsonaro, já criando a pseudopolarização de 26. Lula e Bolsonaro, já é isso que o presidente fez, antecipando as eleições já pela segunda vez, mesmo que dentro da própria esquerda o pessoal acha que é cedo, que são palavras equivocadas, principalmente a galera do Centrão ali, que não gostou muito da fala da antecipação do presidente da última vez, que ele já se colocou como um possível candidato em 26, agora já chamando o adversário, Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, gostaria de ver esses dois na chapa, Bolsonaro de um lado, Lula, para que a gente pudesse de uma vez por todas tirar isso a limpo. Concordo com a Mônica, tem muitos outros ótimos nomes aqui, Caiado, Zema, Tarcísio e muitos outros, eu não vou ficar aqui só citando, senão a gente vai muito tempo, mas o Lula foi infeliz nessa fala, porque ele não olhou ali as eleições municipais que estão chegando agora, esqueceu que Haddad não foi reeleito, e não é que ele não foi reeleito, Nelson, ele perdeu no primeiro turno pela primeira vez na história da cidade de São Paulo para o então candidato João Dória. Foi uma lavada, pareceu um debate de americano de ontem. Enfim, o presidente precisa pensar um pouquinho mais antes de querer antecipar as eleições de 2026, porque ele também está querendo antecipar nos municípios. Ele quer que aqui em São Paulo, por exemplo, a eleição seja nacionalizada e que seja Lula versus Bolsonaro para polarizar aqui Boulos e Ricardo Nunes na cidade. E aí, a sua avaliação, meu amigo Felipe Monteiro, por que é que o presidente Lula está falando disso, de que o presidente só perde por incompetência? O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo atribuir a pecha de incompetência ao Bolsonaro? É só a questão de não perder uma oportunidade de falar mal do seu antecessor? Não, o Lula, mais uma vez, fez uma declaração completamente infeliz, né? Às vezes o presidente perde uma eleição não porque ele é incompetente, porque o cenário impõe uma derrota para ele. Presidentes bons que tomam medidas impopulares, mas necessárias, normalmente são mal avaliados
e perdem as eleições, né? E o que aconteceu no caso da Prefeitura de São Paulo, só para discordar do que o Rose colocou e do que você colocou, Nelsinho, o cenário daquelas eleições para prefeito de São Paulo, é bom lembrar que estava no auge da Lava Jato, né? O PT estava no meio do maior escândalo, né, de corrupção da história do Brasil. Logo, esse cenário influenciou as eleições do Haddad. Então, isso mostra claramente que há outros fatores que fazem um candidato não ganhar as eleições, seja porque tomou medidas necessárias e impopulares, fez reforma, seja porque o cenário, né, não permitiu ele ser reeleito. Mas quando você vê o Lula fazendo esse tipo de comentário, aí concordando com o Rose e a Mônica, né, que eu acho importante destacar, é que o Lula e o Bolsonaro se retroalimentam, né? O Lula só consegue realmente se fortalecer como candidato se o Bolsonaro estiver na disputa. E aí eu discordo do ponto que o Rose colocou, só para terminar, que o Brasil não merece, de novo, mais um Lula e Bolsonaro. Tomara que as próximas eleições a gente tenha outro candidato de esquerda e outro candidato de direita. Aí eu lembro da frase do Brizola, né? O brasileiro ele fica acostando o alambrado atrás de uma alternativa, né? E eu acho que o povo brasileiro está buscando uma alternativa fora do Lula e do Bolsonaro. Então eu espero que essas palavras do Lula, que visa ressaltar e ressoar a tal polarização, não encontrem eco na sociedade que precisa de coisas muito mais novas e melhores. E a sua avaliação, meu querido Diego Tavares? Koba, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente dos colegas aqui. Primeiramente, uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas debatedores, parabéns, Ricardo Rose, e uma boa tarde principalmente para a nossa audiência que nos acompanha em todas as plataformas aqui da Jovem Pan. Koba, eu me senti muito incomodado com essa declaração do Lula, porque me pareceu que ele quis dizer que quem tem a máquina na mão faz uso político da máquina para não perder a eleição. Isso é um completo absurdo. O Lula basicamente está admitindo que a pessoa que dispõe de toda a estrutura do Estado dificilmente perde a eleição porque coloca essa estrutura a favor de sua campanha. Isso é algo que não se pode admitir, que não se pode normalizar. A máquina estatal custa muito caro, principalmente no Brasil, e tem que se balizar pelo interesse público. Não é ferramenta de campanha de ninguém. Agora, superado isso, está muito claro que, de fato, é exatamente o que o PP disse aqui. Bolsonaro e Lula dependem um da figura do outro para manter o debate como ele foi apresentado nas últimas eleições, de uma forma muito rasa, e assim se manterem os dois aí nessa disputa. Me lembrou muito uma declaração do filho do ex-presidente, o hoje deputado Eduardo Bolsonaro, que disse lá no passado, antes do Lula deixar a prisão, que seria interessante para a direita que o Lula fosse solto, para reacender o sentimento antipetista e assim colocar novamente o Bolsonaro no jogo. Então, enfim, é um debate que o Brasil não ganha com isso. Eu não quero ver mais uma eleição na qual não se discutem propostas, não se discute um plano de país. Concordo aqui com o PP que seria muito interessante para que nas eleições de 26 nós tivéssemos outras candidaturas, essas sim propositivas de verdade, para não ficar nesse debate de ideias e ideologias que não constrói nada dentro do nosso país.